Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leo Mil e Umas Coisas. E para você que está chegando agora, meu nome é Paulo Leomil e esse é um podcast que a gente fala sobre sociedade e cultura. E no episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema que eu acho que é tão relevante assim nas empresas, né? Se fala muito na sociedade, nas mídias. Mas afinal, para que saúde mental? Né? Nós vamos tentar desmistificar algumas coisas, vamos tentar trazer algumas orientações, clarear. E para esse episódio, quem está comigo aqui é uma médica psiquiatra, professora de faculdade e referência em saúde mental na prefeitura de Belo Horizonte. Então seja muito bem-vindo, Ana Gabriela. Primeiro, obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante. Obrigada a você pelo convite, Paulo. É sempre um prazer vir aqui conversar com você sobre esses assuntos que são tão relevantes e que a gente fala e parece que às vezes ninguém entende nada. Não, acho que tem que martelar mais, né? Mas antes da gente entrar no assunto específico, eu quero lembrar você que está vendo a gente no Spotify ou no YouTube ou ouvindo em outras plataformas com podcast, você pode patrocinar esse programa, pode estar aqui também. É só ir na descrição do episódio que tem um formulário lá para você preencher. Bem, Ana, para começar, a gente fala muito sobre saúde mental, né? A gente tem alguns meses dedicado à saúde mental, a campanhas, né? Mas o princípio, acho que até trazendo um pouquinho do tema do podcast, para que saúde mental? Acho que eu gostaria de trazer que você falasse um pouquinho assim, para quê, para quem, por quê, como eles se envolvem. É quase um Globo Repórter, abertura do Globo Repórter. Mas assim, pra gente iniciar essa discussão aqui. Então, eu acho que não tem como explicar saúde mental sem lembrar da definição da OMS do que é saúde, né? Saúde desde 46, então faz muito tempo, 1946, a gente está aproximando aí mais próximo dos 100 do que dos 50 anos dessa definição. Saúde é necessariamente saúde física, mental e espiritual. Então, não tem como falar de saúde, eu estou bem de saúde, se a sua saúde mental não estiver bem. Se você não estiver bem com você mesmo, com a sua cabeça, com como você lida com sua vida. Né? E esse é o ponto onde entra a saúde mental. Fala-se muito, tem aquele ditado japonês, não sei nem se é japonês, se é chinês, é oriental, que é o corpo sã, mente sã, né? É isso. Então, assim, não adianta... Que a gente traduziu para o bom português, que a cabeça não pensa e o corpo padece, né? Excelente. Perfeito. Mas aí, assim, a gente tá falando, você trouxe a definição, mas a questão muito também é sobre sinais, né? O que é um sinal, assim, que a gente fala muito... Você fala muito sobre sinais em empresa hoje, muito sobre coleguinha do lado, né? Mas também existe aquela questão do amigo, do parente, né? Do fulaninho que é seu vizinho, né? Tem algum sinal assim que a gente pode Temos tratar melhor? Muitos. Acho que a gente, né, precisa começar ali pelo entendimento de que esses sintomas todos, né, esses sinais que as pessoas enxergam, só começam a aparecer para o outro quando as coisas já estão um pouco avançadas. Então, eu acho que se cada um conseguir fazer reflexão para si, consegue enxergar um pouco antes. Mas tem algumas coisas que a gente sempre vê. Dificuldade para dormir, ou até dorme, mas acorda no meio da madrugada, ou dorme, ok, e acorda muito mais cedo do que o horário programado, porque não consegue manter ali esse sono mesmo, e acorda e fala assim, eu não consigo dormir de novo. Ou a pessoa que tá sempre assim, eu tô aqui, mas eu tô pensando, eu tenho que sair daqui, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que fazer não sei o quê. Não tá aqui mentalmente, tá aqui fisicamente, né? E aí, lógico, a gente sabe que existe uma demanda do mundo, mas é necessário conseguir separar. E a gente espera que a pessoa esteja ali preocupada com o daqui a pouco, o amanhã, quando tem alguma coisa maior que vai acontecer, algo, né, fora ali do habitual, mas as outras coisas não tem que ser assim, né? Outras coisas que aparecem muito. A pessoa tá muito irritada. É aquela pessoa que responde tudo assim. Não dá pra fazer do seu jeito. Porque tu... Calma, pera. Essas reações desproporcionais, elas também são
um ponto de que a saúde mental ali tá fora do funcionamento habitual. Mas tem uma que sempre me pega, porque eu acho que é a que eu mais vejo no consultório, e é a que às vezes as pessoas mais deixam passar batido, que é: o que você gosta de fazer? Ah, não, eu gostava de... Não, o que você gosta de fazer? As pessoas começam a perder o interesse pelas coisas que elas gostam, que elas faziam pra si. Não porque, eu gosto de ver alguém... Não, eu gosto porque eu gosto. Fim, pra mim. Meu. É igual mãe, né? Por que não? Porque não. É isso. E as pessoas perdem esse primeiro referencial do... Não, eu gosto de fazer as coisas, eu tenho um hobby, eu tenho uma coisa que eu faço pra mim, ou elas passam a perder o interesse pelas coisas que elas gostavam antes. Isso pra mim é um sinal, assim, que geralmente as pessoas passam batido, não avaliam, e que a gente pega muito no consultório. É legal você falar sobre essas questões de irritabilidade, ansiedade, né? Que isso é um pouco do peso do mundo, né? O mundo hoje, né, te exige mais, até a própria tecnologia te exige mais, né? E não só esse peso, né, essa questão, mas você falou também sobre hobby, né, você ter tempo para um hobby, né, mesmo que tenha nessa correria, a importância disso, né, e aí vem aquele questionamento, né, qual que é a linha tênue sobre isso, né, porque assim, ansiedade, cara, tá, mas qual que é o sentido? Irritabilidade, hoje em dia, pô, você vai sair na rua, você fica irritado. O trânsito é um fator irritante. Dependendo do serviço, quando o serviço aumenta, ele vai te irritar. Mas qual que é o limite, assim, quando você... Puta, isso aqui é realmente uma red flag. Assim, tá na hora de levantar o alerta aqui. É uma pergunta que talvez vai até de cada um, né? Mas, assim, em termos, assim, para pessoas refletir. Eu acho que a primeira coisa que entra, né, é a proporcionalidade da situação. Porque uma coisa é assim, né, você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado, as coisas não deram certo, você tá conectado o tempo todo recebendo informação o tempo todo, então o cérebro tá trabalhando o tempo todo, você tá mais cansado, você tem demandas de trabalho, demandas sociais. Mas acho que o primeiro ponto para refletir é essa reação, essa irritabilidade, esse cansaço, esse estresse é proporcional? Porque uma coisa é assim... Peraí, por que eu tô muito estressado? Porque alguém me fechou no trânsito. Foi um negócio de 30 segundos, de 10 segundos. Isso conseguiu atrapalhar o resto do meu dia inteiro. Será que tá proporcional? Ou será que eu já tô num estado de tensão, de alerta tão grande ali, que a hora que alguma coisa acontece, desmorona tudo e é um grande gatilho? Ou de fato foi algo muito grande? Sabe? Eu acho que a primeira coisa que passa é a proporção daquilo. Porque às vezes a pessoa já tá estressada, irritada, vivendo nesse estado de alerta e, né, com a saúde mental dela comprometida. E aí é a pessoa que geralmente reage mais no trânsito, é a pessoa que reage mais com a família, passa a evitar os amigos porque é sempre uma questão. Então, geralmente, a proporcionalidade é que é o ponto. O que é difícil é a pessoa que tá imersa nesse contexto todo conseguir enxergar se aquilo é proporcional ou não. E isso acende, pelo menos me acende muitos alertas, né? Principalmente quando a gente vê na internet muitos pseudos-avaliadores, A gente tratou muito isso num outro episódio que a gente falou sobre TDAH, né? Sim. Sobre os problemas da internet, os mitos, né? Como é que tem gente que se avalia, né? E aí a gente sabe que algumas coisas precisam ter um acompanhamento médico, Sim. né? E aí você vai ver algumas coisas que já entram com medicações sem ter um acompanhamento médico. E aí é questões, assim, é uma questão até moderna, né? As pessoas estão se medicando os seus sentimentos, né? É uma medicação... E isso é uma questão da vida moderna, né? É uma questão da vida moderna, mas é uma questão também, assim, né, do bom senso. Eu vi o episódio, inclusive, maravilhoso, o episódio sobre TDAH, porque é exatamente aquilo. E aí, é uma coisa que sempre surge, né? Ah, mas então, se existe um remédio para TDAH, então é um remédio que ajuda a pessoa a ficar mais focada, eu vou no psiquiatra porque ele vai me dar esse remédio e eu vou conseguir produzir muito mais, porque tem uma demanda por produção gigantesca. Ah, então, eu tô passando por um momento difícil, uma questão da minha vida, eu tô um pouco chateado ou muito chateado com alguma coisa em específico, eu vou no psiquiatra porque se eu tô chateado, isso é depressão ou isso é ansiedade, eu preciso tratar.
e tomar um remédio para não sentir, para não lidar com esse momento, com essa frustração, com esse luto, com essa dificuldade. Pera, calma, também não dá para ser assim. Todo sentimento que a gente não lida com ele, fica guardado. A gente não consegue viver aquilo vira um problema, vira uma bola de neve. É literalmente assim, cultivar um problema. Você passa a criar ele e ele vira um monstro. E é legal de falar alguns óbvios, né? Que a gente tá falando, o medicamento não é o monstro da história, não. Né? O monstro da história é você fazer sem um acompanhamento de um profissional, né? O monstro é o problema que você tá ignorando. Você tá, o medicamento, nesse caso, ele é o tapete que você tá jogando pra debaixo dele. Boa. Porque a questão é, mas então eu vou tomar o remédio e vai tudo melhorar. Calma, né? A gente precisa entender quais são de fato coisas. E aí, assim, coisas que às vezes as pessoas ficam, nossa, mas por que não deu um remédio? Gente, por exemplo, o processo de luto. E aí as pessoas entendem luto como perder alguém, né? Alguém que faleceu. Não necessariamente. Luto é qualquer perda ou mudança significativa. As pessoas geralmente têm dificuldade de lidar com o luto. E dificuldade de lidar com as suas próprias limitações. Então, o que mais acontece é isso. Mas eu preciso, então, eu perdi alguém ou eu tô passando por um momento difícil. Eu tive que fazer, por exemplo, um paciente que... eu tive que me mudar porque um paciente de 19 anos estava estudando para entrar na faculdade. Tive que me mudar porque meus pais se mudaram por uma questão de trabalho, né? E eu preciso necessariamente de remédio porque eu tô muito chateado, eu não vejo mais meus amigos. Oi? Calma. Você está vivendo uma fase de adaptação. 3 a 5 meses é fase de adaptação. Mas é já metade quase do ano letivo. Continua sendo uma fase de adaptação. Então não dá para simplesmente medicar isso. E é engraçado você falando sobre a questão do adolescente, né? Vamos dizer assim, 18 anos, pra mim ainda é um adolescente, né? Talvez nesse limite aí. Tá ali naquela mudança. E tudo para adolescente é muito, né? É muito, assim. É tudo muito, né? É uma mudança. Nossa, é muito. Terminou o namoro. Nossa, é o fim do mundo. É tudo muito. Não existe um meio termo, assim. Ou é muito ou é baixo. É muito ou é baixo, né? E é isso, assim. As pessoas, às vezes, não fazem coisas também básicas. Eu peguei uma paciente no consultório que já tinha passado por trocentos psiquiatras, trocentos psicólogos, aquela coisa assim, não, já fui, mas também não dava seguimento em nada, vai uma vez e não volta, né? E aí milagre também os profissionais não podem fazer. Não foi um segmento mágico, exato. Né? Não um portal mágico. Você entra no consultório, sai dali debaixo do arco-íris e acabou. Mas a demanda era, eu fui no psiquiatra várias vezes, eu fui em diversos psiquiatras, nenhum me passou um remédio. Eu falei, pera, pra que você quer um remédio? Vamos entender. Porque eu tô muito cansada, eu faço as coisas, mas, né, eu não tenho ânimo e tudo. E aí eu falei, antes de tudo, vamos avaliar umas coisas. E ela tinha uns exames recentes. Eu olhei os exames e falei, olha, vitamina D e B12 estão baixas. Então, essas queixas que você traz de memória, desânimo, cansaço, talvez elas tenham uma justificativa que não seja da ordem do transtorno mental. Como é que tá a sua vida? Dormia de madrugada rolando tela, ficava até 2, 3 horas da manhã rolando tela no celular, em rede social. Acordava de manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, obviamente cansada. Trabalhava 100% home office, então não saía de casa em horário nenhum, então não tinha 1 minuto de exposição solar, se alimentando de fast food. Não tem milagre. Então tem coisas que são da vida moderna, mas tem coisas que são do bom senso. A pessoa também precisa se priorizar e se organizar. E não era uma pessoa, lógico, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de chegar nesse ponto, né? De ter esse acesso a algumas coisas. Não era uma pessoa que tinha dificuldade de acesso ali. Era uma questão de estilo de vida. E aí a gente reorganiza o estilo de vida, faz reposição das vitaminas e ela melhora magicamente. Na verdade, não tão magicamente, né? Mas é uma construção, magicamente, né? A gente faz a reposição e imediatamente depois ela tá bem. Eu falei, então, pra que você queria um remédio? Vamos fazer higiene do sono. Parar de rolar a tela até 3 horas da manhã. Você vai ficar cansado no outro dia. E você vai ficar irritada.
E você vai querer comer muito mais doce e comida gordurosa para compensar, porque seu corpo tá pedindo algum descanso, algum minuto de assim, nossa, meu Deus, um sentimento bom. E aí a gente entra naquele ponto, né? A gente fala muito sobre saúde mental, né? A gente volta naquela questão de corpo sã, mente sã, mas uma das coisas que é legal que você pontuou é a questão que o corpo fala, né? O corpo, ele demonstra a sua saúde mental, né? Então, assim, você já falou aí sobre questões de sono, cansaço, né? O que mais que a gente pode falar aí do corpo que transforma... Nem que seja uma coisa mínima, assim, mas é uma coisa assim que você, pô... O corpo tá falando, o corpo tá pedindo essa ajuda. Várias coisas, né? Para além do sono e do cansaço e da própria ansiedade, quem não dorme tem muito mais vontade de comer doce e comida gordurosa. Porque a pessoa, o corpo tá pedindo algum descanso, alguma liberação de neurotransmissor que fala assim, ai, relaxei, foi. E aí, dopamina, serotonina, muitas coisas entram nesse processo. Que o pessoal adora falar de dopamina agora nas redes sociais, né? Virou moda. Tudo. Pois então, precisa dessa regulação. É lógico, se tem um transtorno de base, a situação é outra. Mas, no geral, as pessoas geralmente estão vivendo ali de maneira inadequada mesmo. Fazendo o que não deveriam. E que, pior, sabem que não deveriam fazer. Não dá pra viver de fast food. Não dá pra dormir 3, 4 horas de sono e não esperar uma fome desesperada por alguma coisa, né? E aí o povo adora falar assim, mas eu como direito durante o dia, pouco, errado, e eu sinto uma fome desesperadora à noite, eu quero comer até o reboco da parede. Tá, peraí, você comeu proteína adequadamente durante o dia? Não, porque... Não, comeu ou não comeu? Geralmente a resposta é não. Porque assim, o corpo é uma máquina, né? Você precisa, né? E aí o corpo não teve saciedade durante o dia, viveu de carboidrato, tá fazendo ali, come um monte de carboidrato, faz um pico enorme ali de insulina, né? Porque faz o pico da glicemia e depois da insulina, pra tentar compensar e não virar uma grande bagunça. Compensou, caiu tudo. E aí eu preciso comer de novo. E aí vem, come carboidrato, né? É doce, é pão, é bolo, é um monte de coisa. E não resolve. Por quê? Porque à noite vai dar esse desespero. Porque esse corpo não tá bem nutrido. É tudo compulsão alimentar. Não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar exige outros critérios. Isso aí é uma pessoa que tá comendo de maneira inadequada. Eu passo os dias e eu me sinto cansado, fraco. Não dou conta de fazer nada. Pode ser depressão. Mas pode ser alimentação errada, sono inadequado. Agora, tem um negócio que o povo adora colocar no limite do caos ali também, que dá pra ser um aliado, que é a tecnologia. Porque eu falei muito aqui de rolar feed infinitamente. Mas isso dá é legal, pra usar né? a tecnologia a seu favor também. Onde que a tecnologia atrapalha e onde que ela ajuda, né? A tecnologia é operador dependente. Depende de quem tá usando. Então, coisas que ajudam nesse processo geralmente, né? Eu tenho dificuldade ali pra iniciar esse sono. Você não precisa estar rolando tela no seu celular. Põe um ruído branco, um ruído marrom, uma música linear, uma coisa que te acalma ali. O que chama, só pro pessoal que tá ouvindo entender, ruído branco, ruído marrom, ruído de... som de chuva. Então, é o jeito que você vai achar o nome dessas coisas mesmo nas plataformas, né? Legal. Mas, de maneira geral, são sons, músicas ali, lineares, que não tem tantas alterações, em que você vai conseguir ter um momento de relaxamento e não ficar naquela velocidade maluca de, eu tenho que... estímulo de luz, estímulo de pensamento, muitas coisas. Não dá pra fazer isso. Outra coisa que dá pra fazer. A gente hoje, por exemplo, aqui é luz branca. Por quê? Porque a gente tá gravando, porque tem um contexto. Em casa, no quarto, é luz amarela, gente. Precisa ser. Uma dica boa é essa, né? Trocar as luzes do quarto por uma luz a mais, vamos dizer assim, quente, né? Exato. Mais amarela, que dá aconchego, né? Você vai, por exemplo, naqueles bares que são mais românticos,
são o quê? Luzes mais quentes, né? Exatamente. Com mais sombra. Então, assim, né? Eu acho importante falar isso, porque senão a gente fica aqui também demonizando a tecnologia Sim. e a vida moderna. A vida moderna tem muitos mal, benefícios. A tecnologia do mal. A vida moderna tem muitos benefícios. Gente, eu adoro um shopping porcelanato, tá ótimo. Mas tem que saber usar. Claro, Tem que saber usar. E a tecnologia também ajuda. Por exemplo, na hora que você quiser fazer uma alimentação. Pô, a gente tem, por exemplo, panela, você consegue fazer uma alimentação hoje, né? Não vamos fazer propaganda dela aqui. Então, essa panela, ela tem, por exemplo, uma tecnologia que em 15 minutos você faz uma comida, assim, extremamente saudável, sem uso de óleo, tá? Quem tá ouvindo e é dona da panela sabe quem que era. Por favor, me procure, vamos fazer um merchan aqui, tá? Mas, assim, você tem hoje tecnologias que te permitem a comer saudável, com pouco tempo dedicado. Então, assim, pô, minha vida é muito corrida, eu não consigo fazer uma coisa. Você pode, por exemplo, pegar um domingo, fazer as marmitas já prontas da semana e deixar essa parte de alimentar, né? Sim, e assim, são coisas simples. Acho que uma coisa que é importante a gente saber você falou de comida saudável. O que é comida saudável, né? Essa definição aí é importante, porque a gente acaba, às vezes, escorregando. Gente, comida saudável é uma comida em que pelo menos 80% das suas refeições é feita com comida de verdade. Não é ultraprocessado. Não é um macarrão com cheddar. Não é o macarrão com cheddar que vem no pacotinho, que você derruba o pozinho, joga água e mexe. Porque aquilo nem é cheddar, é aquela cheddar em pó. Fica pior. Mas assim, dá pra comer o macarrão, você cozinha o macarrão e o queijo cheddar. Não dá pra ser cheddar todos os dias. Tem outros queijos que têm menos processos. Mas dá pra comer e não ser tão maléfico. E aí você tem nutrientes que vão alimentar o seu corpo. Seu corpo não vai achar que você está em risco de vida, né? Você vai ter, assim, um funcionamento bom e isso vai implicar diretamente na saúde mental. Sim. Né? Então, assim, a gente falou muito sobre saúde mental, que a causa externa é a causa interna, né? Então, causa interna, a gente já está falando algumas coisas, né? Sobre essas questões de alimentação, né? Então, assim, hoje, numa vida moderna, né? Qual que é, assim, o alerta que a gente, se ignorar, cara, assim, muito provavelmente você vai ter algum problema de saúde mental. O alerta é o que a gente está ignorando faz horas, né? Que é tudo que a gente falou, passa pelo acesso, né? É lógico que a gente tem uma população que não tem acesso a uma alimentação adequada, a um tempo de sono adequado, porque a pessoa acorda 5 horas da manhã para ficar 3 horas no transporte público ou no trânsito, para chegar no trabalho às 8, para sair às 6, 7, para chegar em casa às 9, e aí ela precisa dormir 10, ela não vai dormir 10, ela tá acelerada do dia inteiro, apesar de estar cansada, né? Então, a gente tem essa questão do acesso, mas a gente tem coisas que dependem mais de nós do que do outro. E eu acho que uma delas é priorizar, sempre que possível, a saúde. E aí, priorizar a saúde é entender o dia que você fala assim, olha, hoje eu tô cansado, hoje eu não tenho que dar 110% de mim, porque me exigem mais do que eu dou conta. Hoje eu tô cansado, hoje eu não dou conta. Sabe? Hoje eu não consigo fazer mais. E não tem como. Eu acho que esse é o grande ponto, porque tem uma grande pressão por uma produção infinita e a gente não é robô. É ser humano. Isso é legal, porque eu quero partir depois agora para nossa parte mais de cuidados. Mas antes do cuidado, né, a gente começou com um tema assim, para que saúde mental, né? Então, assim, a gente sempre, saúde mental. Hoje, se eu for pegar assim, se eu for perguntar para qualquer um na rua, sempre vai focar no adulto ativo, né, pro que está trabalhando. Mas a saúde mental não é só para o adulto que está num trabalho, que é um trabalho que te exige tempo, chegado, você tem Não, saúde mental, ela envolve
Vários, todo mundo, né? Pra todo mundo, saúde mental. Sim. Né? Pra gente que tá fazendo podcast... Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, né? Pra criança, Mas... criança tem que ter saúde mental também, Sim. né? Adolescente, o cara vai ir pra faculdade, né? O estudante, a dona de casa, né? O aposentado, né? Sim. A pessoa que vive em viagem, né? Sim. Talvez não, aquela que só vive fazer viagem internacional, né? Talvez não, mentira, não precisa assim. Mentira, precisa. Assim. Porque às vezes é uma fuga, né? Sim. É uma fuga essa questão de ficar viajando, né? Por que você viaja tanto? Né? Porque não é trabalho, não é coisa... E a família, né? O que a gente vê muito, inclusive nesse caso, é aquela galera que... o meu momento feliz da vida, ele necessariamente acontece entre sexta-noite e domingo-à-noite. Ou nas minhas férias, quando eu viajo, ou quando eu tô fora. Domingo à noite, antes da musiquinha do Fantástico. Exatamente. Porque isso já é comprovado, né? Já teve estudos, eu tô falando Sim. aquela frase de internet. Segundo os estudos científicos... Mas esse realmente tem estudo. Esse que realmente a música tem. do Fantástico, ele é extremamente... deprime as pessoas, né? Mas é porque ela Ela é é o um fechamento, símbolo. né? Ela é um símbolo pra pessoa de que diz assim, olha, acabou a folga. Agora você vai voltar pro caos de novo. Amanhã tem. Porque as pessoas não estão vivendo de maneira um pouco mais equilibrada. Aproveitou, agora já foi. Aproveitou, não aproveitou, acabou a sua oportunidade. Você não tem mais como. Né? As pessoas vivem um pouco dessa forma. E aí a gente entra nos temas polêmicos, né? A escala 6x1 que tá aí nessa grande briga. E eu acho que como alguém que trabalha com saúde mental, não tem como olhar pra isso e fingir que tá tudo bem, né? Sim. A escala 6x1 é necessariamente algo que precisa ser revisto. É insalubre. Não, e assim, eu falo muito sobre aquela questão. Existe gente que trabalha muito bem 6x1? Tem. Mas é exceção, né? Exceção não faz regra. Né? Você não pode... o viés da confirmação, se eu não me engano, se é essa questão mesmo, né? Você pega um caso e transforma ele numa justificativa para que todos os outros não tenham uma desculpa. Né? Então a gente vê muito isso, não só na área de saúde, na área administrativa, política, então nem se fala, né? Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que tomar cuidado, gente. A vida, principalmente quando a gente está tratando sobre questões assim que vai impactar numa sociedade, ela não pode ser tratada na exceção. E essa exceção, quero fazer um estudo comprovado. Então faz um estudo científico, faz lá com um grupo, faz lá num volume que justifique você chegar e falar, olha, estou provando aqui que é possível. Né? Não pode ser só feeling. Todo mundo na minha empresa, ninguém reclamou. Não, inclusive, todo o processo que a gente tem, as coisas que a gente tem visto, é o desempenho de outros países que fizeram essa redução de escala, em que as pessoas têm uma vida muito mais equilibrada, em que elas têm tempo hábil para dormir, tempo hábil para ter lazer, tempo hábil para todas as outras coisas da vida, além especificamente do trabalho. Elas produzem mais, elas produzem melhor, elas têm menos afastamento, porque o afastamento hoje no mundo por transtornos mentais, afastamento do trabalho, ocupa as primeiras posições. Hoje, depressão e ansiedade são uma das coisas que mais afasta o trabalhador, né? E aí, afastamento por doença mesmo. Então, não tá funcionando. E não dá pra viver assim. A gente tá passando por um processo duplo aí, né? Onde há uma valorização maior da saúde mental, onde a gente resolveu falar sobre isso como sociedade. E aí a gente tá caminhando para um lado, mas a gente tá caminhando para o outro também ao mesmo tempo, em que assim, mas eu preciso produzir horrores, eu preciso viver desse jeito. E é como se a gente estivesse andando para lados opostos. É engraçado as pessoas pensarem que as coisas são opostas, né? Você pensar que você precisa atingir uma meta X e por isso você não vai dormir, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, vai chegar a você atingir aquilo, né? Inclusive tem casos de empresas que fizeram o teste, não do 5 para 2, né? Que é o normal, né? Mas era o 4 para 3.
Sim. Né? Que a pessoa trabalhava ali, não trabalhava no final de semana, ok? Aí ela trabalhava 2 dias, folgava e depois trabalhava 2 outros dias. E não perdeu a qualidade, Sim. Inclusive aumentou, Sim. né? Porque o corpo descansado, e aí surgem, né, aquelas coisas, eu tô desatento, eu tô irritado, eu tô cansado, eu não consigo estudar, eu não consigo focar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Você dormiu? Você comeu? Você fez o básico? E aí a gente volta naquele ponto, não dá pra falar de saúde mental sem falar de saúde física. Você fez o básico? Você dormiu, Não. pô? Não. Então, não tem milagre. Não tem milagre. E isso é legal. Não tem segredo. Não tem atalho. Não tem atalho. E isso é legal na área de TI. Nossa, a área de TI é uma coisa de louco. Porque as pessoas de TI, não são todas, viu, gente? Eu tô pegando um caso, né? Separando. Não vem de hate. Mas é bastante comum. Porque o cara... Se for o que eu acho que você vai falar, é bastante comum. O TI ele tem muita questão com tecnologia. E aí eu conhecia não um, nem 2, nem 3, vários que reclamavam que estavam cansados, mas passava a madrugada jogando, fazendo outras coisas, com tecnologia mesmo, coisa da área que gosta, que faz sentido para ele. Mas assim, o tempo que ele dedicava ao lazer, ao hobby, estava atrapalhando o sono e, consequentemente, o trabalho. Sim. Né? Porque é desproporcional, é isso. Eu venho de uma jornada tão extensa, tão cansativa, que me suga tanto, que agora eu preciso ter muitas horas de lazer, eu preciso fazer tudo ao máximo. E aí, acabou o tempo para fazer todo o resto que você trabalhou e teve lazer. E dormir, e comer, e existir. Não, e era muito engraçado nessa área também, que era o seguinte, por ter muito cansado, se estressava muito fácil. E se estressava muito fácil, pedia demissão muito fácil. Era muito fácil. O turnover nessa área, assim, era gigante. Sim. Não sei como é que tá agora, estou um pouquinho afastado dessa área, não conheço muito bem. Mas eu não acredito que tenha mudado tanto, né? Não muito, não. Né? E aí eu retomo uma coisa que a pandemia trouxe, né? Que é os modelos híbridos. Né? E aí a pergunta é como é que esses modelos híbridos, né, eles ajudaram ou atrapalharam na questão da saúde mental? Porque o que aconteceu muito, e aí eu falo muito aqui, a gente tá, por exemplo, gravando no cowork. O cowork, ele tem um negócio chamado salas privativas, né, que as empresas alugam espaço e traz os colaboradores para vir trabalhar, né? E aí aconteceu muito depois da pandemia, eles terem alugado os espaços, empresas de tecnologia que venderam seus espaços durante a pandemia, né, para o pessoal trabalhar em casa e começaram a ter um espaço para poder levar as pessoas, não por uma questão, vamos todo mundo ficar junto, se conhecer. Não, era para que eles conseguissem manter os prazos. Era praticamente para que as pessoas viessem trabalhar sob uma supervisão e os prazos serem atingidos. Qual é o grande problema desse sistema híbrido e dessa questão do home office? A maioria das pessoas não separa os contextos e os ambientes. Eu tô em casa, é o meu ambiente de descanso, de conforto. E aí eu sento na mesa da sala, onde eu almoço, abro um computador e começo a trabalhar. E aí eu paro pra fazer as coisas da casa, e aí tem hora eu não faço as coisas da casa porque eu tô trabalhando, e essa coisa vai misturando tanto que não se divide mais. E aí perdem-se os prazos, perde-se o momento do descanso, de assim, olha, agora eu vou fechar o computador e ir embora pra minha casa, e agora eu não trabalho mais. Hoje eu não trabalho mais. Eu posso desligar esse modo de alerta do trabalho, porque é meu momento do descanso. E aí isso se embanana, porque se eu não descanso, mas eu também não trabalho, e aí eu não faço nada, e vira um grande caos, porque a pessoa não conseguiu produzir, mas ela também não descansou. E aí essa minha saúde mental fica sobrecarregada. A saúde mental, ela se esvai. Ela não sobrecarrega, não, ela vai embora. Ela cata a mala dela e se muda daquela casa. E essa é uma dica muito legal, você separar os ambientes. Não só separar os ambientes, mas comunicar aquelas pessoas que moram junto, que ali é um momento de trabalho. Agora é um momento que eu posso cuidar da casa. Agora é um momento que eu estou disponível para assuntos, né? Também faz parte disso, né? Isso se trata muito na questão da
dos tratamentos, né? Sim. Não só na psiquiatria, como na psicologia, né? Então, e aí a gente eu queria entrar um pouquinho agora na questão, assim, de tratamento, né? A gente ouve muito sobre escuta ativa, né? A escuta do médico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, hoje, qual que é a linha, né, de defesa da psiquiatria nos tratamentos, assim, para a saúde mental? Olha, vamos lá, né? É Tem complexo, várias, né? Isso é complexo, né? Polêmico, a galera... Mas assim, pensando quem tá ouvindo a gente, assim, poxa, eu me identifico com várias coisas que vocês falaram. Mas como que funciona? Ó, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, você falou muito da questão da escuta, e eu acho que isso é crucial. Essa coisa de, eu fui no psiquiatra, eu fui lá, fui atendido em 15 minutos e ele me deu um remédio. Quê? Como assim você foi atendido em 15 minutos? Você conseguiu contar todo o funcionamento médio da sua vida em 15 minutos? Só tem uma explicação. Você passa o dia deitado, alguém faz tudo pra você e leva na sua cama. É o único jeito de você conseguir relatar uma rotina média em 15 minutos. Só tem essa forma. Uma pessoa que tem relações interpessoais, que tem rotina de trabalho, rotina familiar, que tem toda uma estrutura ali de sono, de atividade física, ela não consegue contar isso tudo em 15 minutos. Não dá. É a questão do Você não foi diagnóstico, ouvido. né? É isso. O diagnóstico não se dá aí- numa consulta só, né? E aí surgem esses 1000 tratamentos infinitos, onde a pessoa toma todos os remédios e fala assim, pera, você parou pra olhar pra sua vida? Porque é isso, a pessoa não tá sendo escutada. E muitas vezes também tem um outro ponto. A pessoa que decide ir no psiquiatra, né? Ela não vai porque a vida dela tá maravilhosa. É muito raro, gente. É muito bom quando acontece. Deveria ser, a né? pessoa que de fato faz check-up, igual o cardiologista. Eu vou no cardiologista depois dos 30, eu vou no cardiologista todo ano, uma vez no ano. Seria um sonho. As pessoas não vão no psiquiatra uma vez no ano. Assim, não, eu vim pra ver se tá tudo bem. Isso não acontece. É muito, 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 muito raro. Então, na maioria das vezes, as pessoas vão quando elas dizem assim, olha, eu tô no meu limite, tá ruim, tá difícil, ou alguém pediu pra eu vir porque, né, as coisas não estão funcionando. E aí, essa pessoa, ela vai num momento em que tá difícil pra ela. E aí ela não consegue ser ouvida. Ela não consegue falar. Ela não tem espaço pra falar. Não tem como, não funciona. A pessoa precisa ser ouvida, até porque às vezes esse primeiro momento é o ponto-chave do tratamento. É assim, olha, eu preciso pôr tudo isso na mesa pra eu poder enxergar, inclusive, assim, aonde é que isso aqui tá me incomodando, da onde isso vem, né? E aí é por isso que eu trabalho muito, muito com os pacientes a questão do tratamento medicamentoso, mas também da psicoterapia, porque eles precisam de escuta, né? A gente tem muito espaço pra falar e pouco espaço pra ser ouvido. A gente fala muito, manda mensagem, publica coisa, mas a gente não tá sendo ouvido. Essa é a forma como a nossa sociedade funciona. Então, ser ouvido faz parte desse processo, até para você conseguir se ouvir, colocar as coisas na mesa e entender assim, não, a minha questão é com esse ponto, ou com aquele outro, ou não, isso é uma questão da vida, e eu tô tendo dificuldade para lidar. Ou não, acho que as coisas agora passaram de um ponto onde elas são dificuldades, elas eram dificuldades da vida, e passaram a ser dificuldades que me geram dano patológico, para além das questões da vida. Isso muda. E para isso a gente precisa ouvir. E aí isso muda, inclusive, assim, para mim muda o remédio que eu vou prescrever. Para mim muda o horário que eu vou prescrever o remédio. É uma pessoa que tem condição de ter uma vida um pouco mais tranquila, apesar das questões, das dificuldades dela. E ela consegue dividir o remédio em tomadas diferentes no dia, ou ela precisa de uma coisa que ela vai ter que tomar de manhã e acabou porque ela não vai conseguir parar durante o dia para tomar. Ela vai conseguir, de fato, ir para uma terapia? Ela consegue organizar a vida dela? A questão maior é o sono. Eu consigo ajustar esse processo para facilitar esse ajuste que ela vai ter que fazer na rotina dela para dormir? Mas eu só sei isso se eu ouvir. Então, escutar faz parte desse processo. Muito. Apesar da gente ter aí esse processo de que muitas vezes o atendimento com o psiquiatra é 15 minutos e ele fala assim, quer falar, vai pro psicólogo. A gente já tem visto que esse método não traz o resultado necessário, porque a pessoa não está sendo ouvida. E aí você não consegue, de fato, ajudar ela naquele contexto.
Então, isso faz muita diferença. E quanto ao tratamento da medicação, oscila muito nesse ponto também, assim, de... Isso faz sentido para aquela pessoa? Porque nenhum remédio não é balinha, né? Então, todo remédio tem efeito colateral. Dipirona tem efeito colateral. Água em grandes quantidades mata. Então... Isso é legal que, assim, veneno, tudo é veneno, depende da quantidade. Exato. Né? Água mata, qualquer coisa mata, depende da quantidade. A diferença de uma coisa que você fala que é veneno é o tanto que você precisa tomar para você morrer. Então tem coisas que são gramas. Ou para aquilo te ajudar. Então assim, o remédio ele tem essa coisa. E isso é individualizado para o contexto da pessoa e vai para além só do quanto aquilo te ajudaria ou não, mas será que aquilo ajudaria você e me ajudaria da mesma forma? Provavelmente não. E é uma coisa que talvez você vai me ajudar a desmitificar, que remédio também psiquiátrico, que vai poder achar... Não é uma coisa que muda de um dia para outro, né? Tem remédio que a pessoa começa a ver um efeito, é um mês e pouco. Né? É uma construção, né? Eu acho que remédio ele tem duas grandes questões ali quando as pessoas chegam no consultório. Uma delas é: eu quero retomar o remédio e amanhã eu quero estar bem. Calma. E isso eu explico para os pacientes sempre. O remédio está no seu sangue em 2 horas. De maneira geral, foi absorvido, está lá. Agora, para você ver o efeito cognitivo, começar a perceber alguma mudança de padrão de comportamento, alguma outra questão que faça de fato diferença na sua vida, costuma demorar aí pelo menos 3 a 4 semanas. Tem estudo falando em 6. Então demora um pouco mesmo. E aí o ponto é: quanto tempo você demorou para chegar aqui? Há quanto tempo as coisas começaram a se desdobrar e a ficar difíceis? E até você chegar no ponto de dizer assim: olha, acho que eu não consigo resolver isso sozinho, preciso de um profissional. E chegar até a consulta. Geralmente são anos. É muito raro alguma coisa que aconteceu ontem. Então, não vai resolver para amanhã. Né? É um processo de um prazo razoável aí. E a outra questão é: mas eu não quero tomar remédio porque eu vou ficar viciado no remédio. Ai. Aí a gente tá falando de mito da internet. Mas é o que chega, porque o remédio, geralmente ele tem dessas duas coisas. Eu quero um remédio que resolve pra amanhã, mas eu também não quero um remédio porque eu vou ficar viciado no remédio. Então, aí a pessoa vai ver a tal alcoólatra. A pessoa faz uso de várias substâncias: cigarro, álcool, fugas, substâncias ilícitas. E aí as coisas que as pessoas não enxergam como dependências, né? Tecnologia, celular, tem umzinho específico. Já peguei paciente com compulsão alimentar, porque tudo se resolvia com comida e aí as coisas se desdobraram até chegar numa compulsão alimentar. Várias outras questões. Inclusive os jogos de aposta. Bet foi um caso que até foi tratado eu achei até legal numa novela, foi até se falado muito sobre isso também, mas são questões assim que saem vira excesso, né? Sim. Ela sai de um hobby e vira excesso. Tipo assim, vamos falar de uma coisa muito, acho que talvez um pouquinho do nosso contexto, um pouquinho mais nerd. Carta de Magic. Tem uma galera que perde um pouco a mão. Perde um pouco a mão. Tá vendo? Ele tá gastando R$1.000 em carta de Magic todo mês. Perde o limite. E aí, às vezes, não é uma pessoa que R$1.000 não faz diferença na vida dela. Faz. É uma pessoa que R$1.000 é quase o salário dela inteiro. E aí ela tá vivendo em privação de outras coisas pra poder viver só pra aquilo. É questão de compras, né? Exato. De compras. Tá. E aí, pra gente poder começar a ir pro final do podcast, a pessoa hoje que se identificou com tudo que a gente falou, esses sintomas, tristeza, ansiedade, nessa categoria que a gente tá falando sobre saúde mental, né? Como que ela começa a procurar um tratamento, mesmo assim ela estando, vamos dizer, entre aspas, bem, ou seja, fora de uma crise, né? Como é que ela deveria começar esses passos para tratar a saúde mental dela? Olha, varia muito do caso esse passo a passo tão claro, mas... E ainda falo mais, como tratar isso na família. Porque uma coisa é eu, e outra coisa é eu expor isso
para a família. Essa é uma questão. Eu acho que a gente tem que lembrar de um critério básico, né? Eu vivo sobre o sigilo médico. Eu fiz um juramento. Então, a partir do momento em que a pessoa entrou no consultório, o que foi tratado ali fica ali. E às vezes ela não está pronta para dizer para a família ainda. Às vezes ela não consegue mesmo. Às vezes não dá. Às vezes aquela família não está pronta para ouvir isso e não vai saber lidar com isso naquele momento. Mas a família precisa ser trazida para o tratamento quando ela tem um impacto claro naquele tratamento. Só que a gente faz isso aos poucos, com a anuência daquela pessoa. E às vezes é assim, olha, eu tô fazendo acompanhamento há 3, 6 meses. Agora eu acho que eu conseguiria falar sobre isso com a minha mãe. Na próxima consulta, pede pra ela vir. A gente conversa com ela 10, 15 então, minutos. A própria consulta, o próprio tratamento ajuda. Dá pra fazer esse processo. Até pra pessoa conseguir se regular, porque às vezes a pessoa não consegue falar daquilo, porque ela vai falar pra mãe, ou pro irmão, ou pro pai, ou pra alguém sobre isso, e aí ela chora, ela fica agitada, e aí aquilo é uma grande questão, e aí fica assim, ó, você tá descompensado, não sabe o que tá fazendo. É que uma coisa é ela ouvir da pessoa, outra coisa é ouvir de um profissional, né? Exato. Verdade. E aí até pra pessoa dizer assim, olha, eu tenho feito um acompanhamento com essa tranquilidade de, olha, eu acho que eu tenho feito acompanhamento, acho que é uma coisa que seria importante, e eu queria que você fosse comigo, tudo. E aí a gente vai fazer esse reforço desse contexto, né? De acordo com a situação de cada um. Então dá para trazer essa família para o tratamento, até porque ela tem um impacto gigantesco, né? A gente tem estudos aí que falam de que a relação familiar, que é a relação geralmente mais intensa da maioria das pessoas, muda inclusive a taxa de crise. Algumas pessoas, em alguns transtornos, né, já tem estudo, transtorno bipolar, esquizofrenia, inclusive outras questões que não são psiquiátricas, né, como o diabetes tipo 1, a taxa de crises, de recaídas em um ano daquela pessoa pode ser 50% menor se ela tem um ambiente familiar que consegue entender aquele contexto e lidar melhor. É muito. É muito. É muito. É muito. Mas é sobre como você lida com as questões, como as pessoas próximas lidam com as questões e como juntos vocês conseguem achar saídas para os pequenos problemas, para eles não virarem problemas enormes, para as coisas não se desdobrarem. Então, essa questão de trazer a família para o tratamento é importante, mas às vezes a pessoa não está pronta, a família não está pronta e não precisa ser o primeiro passo. Às vezes o que a pessoa precisa é marcar uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra, começar essa avaliação, esse processo e trazer essa família com o tempo. E a gente faz esse processo. Tudo começa com diagnóstico, né? Então, na verdade não. Não? O diagnóstico, ele é algo importante, mas ele não é algo que vai vir no primeiro momento. Ele é importante, né? O diagnóstico é importante para eu nortear, por exemplo, a sequência do tratamento. Mas existem quadros em que eu não tenho ainda um diagnóstico tão claro, firmado, eu não tenho uma certeza ali tão fixa, mas você não precisa ficar sofrendo até a gente chegar nesse diagnóstico. A gente pode tratar os sintomas, organizar esse processo e chegar no diagnóstico. Não precisa ser um processo de sofrimento até chegar no diagnóstico. O diagnóstico é importante, ele é norteador, mas ele não é exclusivo no processo. Então as coisas começam um pouco antes do diagnóstico. Até porque a escuta em si, esse primeiro momento de assim, olha, eu fui lá e eu consegui conversar e ser ouvido, isso também é terapêutico, isso também faz parte do tratamento. E às vezes a gente não chegou no diagnóstico ainda. Às vezes a gente não chegou nem na medicação ainda. Legal. É bom. Então, assim, pra pessoa começar assim, primeiro passo, então, é marcar, né? Conversa, né? Não vai sair dali com diagnóstico. Não vai sair de lá com remédio. Não necessariamente. Às vezes a gente manda o paciente pra casa e fala, olha, você precisa guardar seu celular 9 horas da noite. Põe ele na gaveta. Esse é o problema da sua vida. Coisa óbvia, talvez não seja tão óbvio pra pessoa, né? Tá. E agora a gente chega naquele momento jabá. Tá? A gente ainda vai ter uma vinheta. Já tô prometendo isso. Vamos ter uma vinheta nesse momento. Estamos aguardando. E a ideia, agora sim, como que as pessoas chegam na Ana? Qual que é o processo de atendimento da Ana? Como que vai ser esse tratamento com a Ana? Não na questão assim de o que a Ana vai falar, mas assim, como começar com a Ana? Como que a pessoa vai esperar do seu serviço?
Geralmente, a maioria das marcações é pelo telefone, via WhatsApp mesmo. E aí, como funciona, isso também é explicado nesse primeiro momento. Mas, geralmente, o primeiro atendimento, ele necessariamente dura ali 1 hora. Então, a pessoa tem um tempo para ser ouvida muito diferente aí desse processo de 10, 15 minutos, que para psiquiatria não dá mesmo. E aí, é um atendimento de 1 hora. E em 3 semanas, né, mais ou menos 21 dias, não exato, mas bem próximo disso, a gente faz um retorno de 30 minutos. Porque às vezes tem prescrição de medicação, ou às vezes a pessoa precisa desse tempo também para assimilar todo esse processo. Então, essa primeira consulta tem um retorno em 3 semanas, de meia hora, para que a gente consiga ali alinhar esse processo, essa expectativa, antes de dar um mês, antes da gente esperar as coisas desdobrarem. E aí, depois disso, essas consultas costumam ser mensais por um tempo, até a estabilização. Varia muito de cada quadro e tudo, mas essa é a média, né? E aí, as consultas costumam ser mensais, essas consultas seguintes não têm retorno, né? Elas acabam tendo ali, de acordo com a indicação clínica, mas não é o grande ponto. Inicialmente, né? Até segunda ordem não tem. E aí, a gente passa esse processo para... tá estável, a gente chegou, às vezes, numa fase de manutenção do tratamento, a gente consegue espaçar um pouco mais, com o paciente sabendo que, eu vim estável, mas alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou na minha vida, ele pode encurtar esse tempo e a gente vai se organizando. Né? Sempre. Vigilância. E aí, como que eles te procuram? Qual que é a sua rede social? O WhatsApp, se você quiser deixar ele aqui, mas a gente também pode deixar na descrição do episódio. Podemos deixar nos 2 lugares. A rede social, né? Geralmente o pessoal chega um pouco pelo Instagram, que é o @AnaGabrielaPettinelli, com 2 L's. E pelo telefone, muito pelo telefone. O DDD é 65. Eu desisti de mudar esse telefone, porque tem paciente do país inteiro. Então, ficou esse mesmo. Inclusive, você atende o país inteiro e gente que está fora do país, que a gente tem ouvinte fora do país. Exato. Porque a gente tem esse atendimento, né? Presencial, no consultório, aqui em Belo Horizonte. Mas tem o atendimento online, que eu faço atendimentos para todo o país. Tenho alguns pacientes fora do país, são poucos. A gente acaba, né, não tendo tanto ali por causa da rotina mesmo. Mas a tecnologia tá aí, né? Mas dá para fazer. E aí a gente tem um processo, né, para quando precisa dessa transcrição de receita para os pacientes que moram fora. E para os pacientes do Brasil, a gente faz o envio da receita digital. Algumas receitas específicas precisam ser físicas, o envio é via correio, então dá para fazer também, e aí funciona. Ou seja, não tem desculpa para quem está... Não existe desculpa geográfica para cuidar da saúde mental, né? Legal. E aí, para a gente finalizar, sua mensagem final para quem sobre saúde mental. Não só para aquela pessoa que tá preocupada com a saúde mental, mas até para entidades, empresas que hoje... Você tem até portarias super interessantes hoje que foram criadas e cada vez mais sobre a questão de saúde mental. Eu acho que eu não consigo falar de outra forma, porque eu vi esses dias, inclusive, um amigo meu dizendo isso, que é assim, eu queria que depressão sangrasse. As pessoas iam ficar mais visível. Eu acho que se os transtornos mentais tivessem uma expressão física, material, seria mais fácil. Mas eles não têm. Então, cabe a gente estar vigilante, prestando atenção, se organizando para olhar para o outro o tempo todo. Apesar de ser difícil, às vezes a gente está na correria, mas a gente precisa parar e olhar para o outro. E parar e olhar para a gente e pensar, olha, tá tudo bem mesmo? Eu preciso de um tempo. O que eu preciso fazer para mim? E nesse processo, começar a olhar para a própria saúde mental, entendendo que ela não está isolada das outras questões de saúde. Porque a saúde mental, ela é uma divisão de saúde tal qual a saúde cardiológica, a saúde pulmonar. Não é algo à parte da saúde e ela precisa ser vista todo o tempo. Legal. Bem, Ana, obrigado mais uma vez por você ter aceitado esse convite a falar desse tema tão importante, né? Pra você que tá ouvindo a gente achando assim, será que é pra mim? É sim, é pra você, é pra pessoa que tá do seu lado, pra sua família, pro seu colega, pra todo mundo. Todo mundo tem que estar preocupado com a saúde mental, tá? Muito obrigado mais uma vez, né? Vamos ver se a gente
tiver outros assuntos, vou te convidar também. E você que tá ouvindo a gente, não deixe ir na plataforma e acionar as notificações, que vai sempre te avisar quando tiver um novo episódio lá. Seja YouTube, seja Spotify, seja Apple Podcast, seja qualquer plataforma, você estiver ouvindo, vai lá e faça. E é isso aí, galera. Até a próxima.